Vocês sabem quais são os 3 principais erros do recrutador que o impedem de contratar os melhores perfis? Ou até de entender, de avaliar os perfis da melhor forma? Olha só, vou falar aqui para você nesse vídeo 3 erros que impedem esses profissionais, líderes, gestores, RH, de contratarem as melhores pessoas, de fazer as melhores avaliações de perfil. Um principal erro, não dar atenção devida para a descrição do cargo. Muitas vezes a forma com que a gente descreve e desenha o cargo, ela não atende a demandas de competências. Como assim? Pode ser que eu coloque um monte de coisa, um monte de atividade aleatória para um cargo. E aí quem tem competências um pouco mais elaboradas, mais desenvolvidas, não vai querer fazer quase o tempo todo atividades que sejam muito operacionais. Então a gente tem que fazer uma análise crítica da descrição do cargo. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Uma vez me pediram para contratar um comprador sênior, aquela pessoa que tem competências de negociação super desenvolvidas, e 80% do tempo dessa pessoa era gasto com expedição de material. Expedição de material e emissão de nota fiscal, que são atividades extremamente operacionais. Então, os melhores talentos daquela pessoa não estavam sendo utilizados na maior parte do tempo dela. Então, um grande erro, não fazer uma análise crítica da descrição do cargo. Segundo grande erro que a gente percebe nos recrutadores, fazer muitas perguntas guia. O que são perguntas guia? Que você guia o candidato para uma resposta. Quando você fala assim, olha, me descreva uma situação em que você tinha muitas pessoas que não concordavam com você e que você teve que convencê-los. Quando você faz essa pergunta, você coloca nela um viés do sucesso. Como assim, Nara? Você já parte do princípio que aquela pessoa sabe convencer os pares. Então ela vai querer buscar na história dela muitos momentos, né, ou algum momento que ela conseguiu convencer. Então eu já estou guiando ele para uma resposta. Eu quero que ele me responda que ele conseguiu convencer. Qual que é a melhor forma? A melhor forma é a gente perguntar. Me descreva um cenário ou me fale sobre alguma experiência sua em que você tinha vários pares, colegas, num projeto ou numa empresa, que pensavam diferente de você. Como foi aquilo? Olha só, você abre para a pessoa explicar. Se ela não tiver a competência de convencer, muitas vezes ela vai dizer que não conseguiu, então é muito desafiador, é difícil mesmo, mas não vai conseguir dizer o passo a passo do que ela fez para convencer. Então, gente, pergunta guia é aquela que induz uma resposta, induz a uma resposta. A gente tem que ter ficar com alerta aí ligado, porque tem perguntas que já são notoriamente guia, né? Quando você fala assim, você gosta de atender o cliente, né? Você já está guiando a pessoa para uma resposta. Pode ser com questões gestuais, com comportamento não verbal ou verbal, porém, tem algumas que são mais sutis, como essa que eu dei o exemplo do viés do sucesso. Cuidado com perguntas guia. Faça perguntas investigativas, abertas, mas não tendenciosas. E por fim, o terceiro, né, e também grande erro do recrutador é ele não se planejar para o processo seletivo. Tem muita gente, né, como eu digo, gosta de fazer o processo seletivo freestyle, né, que é um estilo livre. Eu chego lá e faço pergunta. Você perde um poder de comparabilidade muito importante. É importante eu descrever o cargo, entender o que o cargo precisa em nível de competências, técnicas humanas, comportamentais, e aí eu preciso descrever que perguntas eu vou fazer, como que eu vou abordar essas pessoas e fazer as mesmas perguntas para os candidatos, para que eu possa, então, as mesmas perguntas base, é lógico que tem perguntas de follow-up, de tirar dúvidas, que vão ser caso a caso ali, mas se eu faço as mesmas perguntas base, eu tenho esse poder de comparabilidade. É muito importante que isso seja feito, tá bom, gente? Não deixe de prestar atenção nessas 3 questões. Você está fazendo uma análise crítica do cargo antes de planejar esse processo seletivo? Você está usando perguntas que sejam investigativas, abertas, mas que não tenham um viés, que não sejam perguntas guia? E por fim, você tem planejado o seu processo seletivo?
faça isso que eu tenho certeza que o sucesso virá nas suas contratações.